Olá, nessa videoaula vamos falar um pouco mais sobre esse equipamento aqui, o multimedidor de gases, o MX6 da Industrial Scientific. Ele é um multidor, ele mede 6 gases, ele tem muitas funcionalidades no seu display e nos seus botões de controle, porém, nós não vamos nos ater a uma avaliação profunda não. Temos um manual disponível para quem quiser conhecer mais. Vamos aqui dar uma noção mais superficial e fazer uma demonstração, tá bom? Ele tem também vamos começar com os acessórios, né? Além do equipamento em si, ele tem um carregador de baterias, onde esses contatos aqui se encaixam para carregar. Ele veio com esse carregador e ele vem com alguns acessórios especialmente para extensão da tomada de ar, tá? Tem casos específicos que se recomenda utilizar, vocês vão saber isso lendo o manual, mas assim, um deles, por exemplo, é ambiente confinado, né? Antes de entrar lá, você acopla essa mangueira e se precisar de mais extensão, você acopla mais mangueiras até você chegar onde você precisa tomar ar do ambiente confinado, fazer a medição, ver se tem deficiência de oxigênio ou não, se tem outros gases ou não, para permitir que o trabalhador entre, né? Ou então tomar as medidas de controle necessárias para o ambiente ficar dentro de padrões que se possa trabalhar. Tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa aqui que a gente deve, já é a segunda, né? Que já falamos dos acessórios, mas a segunda é dizer que para cada gás que ele mede, os 6 gases que ele mede, ele tem uma calibração de alarmes, tá? No caso do monóxido de carbono, CO, ele foi calibrado para um alarme baixo em 35 ppm e alto em 70. Quer dizer o seguinte, se a concentração ultrapassar 35, ele toca um alarme em bips baixos. Se passar de 70, bips baixos não, bip é alto, porém com frequência menor. Se passar de 70 ppm, aí ele vai disparar o alarme com bips em alta frequência, rápido, né? Bip, 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 tá bom? Da mesma forma, o SO2, calibrado para 2 ppm, 4 ppm é o high. O oxigênio é diferente. O oxigênio ele é calibrado para não emitir alarmes na faixa de oxigênio ok, né? Sem deficiência de oxigênio. Então, quer dizer o seguinte, abaixo de 19,5 ele emite alarme de deficiência de oxigênio. Acima de 23,5 ele emite o alarme de enriquecimento de oxigênio, que também é ruim para a respiração. O isobutileno, isso é um tipo de vapor orgânico. Então ele serve, uma avaliação do isobutileno serve para verificar vapores orgânicos no ambiente. Ele starta com 100 ppm e o alarme alto passa a partir de 200 ppm. O LEO aqui corresponde ao nível inferior de explosividade, tá bom? Ele foi calibrado para 10% do nível inferior de explosividade e o alarme alto acima de 20%. Aqui cabe uma informação que é importante. Duas, né? Primeiro, nesse caso aqui, a calibração foi feita para o metano. Então, quer dizer, o metano é o gás de calibragem. Eu vou mostrar aqui para vocês que o metano, ele tem o limite inferior de explosividade dele é 5% do ar. Então, dando 5%, entra o limite de explosividade. É o limite de explosividade inferior. Metano. Só que o alarme ele vai para 10%. Então, isso aqui quer dizer que em 10% de 5% ele começa a startar o alarme. Então, o que o medidor nos dá no visor é o nível de explosividade em porcentagem do nível mínimo de explosividade daquele gás. Então, é 10% de 5% e 20% de 5%. Não quer dizer que aqui é 10% no ar, não, nem 20% no ar. É 10% de 5%, que é o limite. Tá bom?
E finalmente o H2S foi calibrado para 10 ppm até 20 ppm, os seus alarmes. Voltando à questão do Lear, aqui aí você fala assim, mas e se o gás que tiver lá for o GLP, por exemplo? Então é simples, não é difícil não. O GLP, o CH4 metano, ele é o gás de cozinha. A maior parte dele é metano. Já o gás GLP, a maior parte dele é butano e propano. Então, se você vier aqui no gás de calibragem e localizar o metano e fizer a interseção com o gás que você está procurando, que você acha que é o gás que está vazando lá, o butano, por exemplo, que é um componente do GLP, você acha que um fator de correlação, 1,67. O que você vai fazer? Multiplica 1,67 pelo valor que está sendo medido lá no instrumento. Então, por exemplo, se o instrumento medir 10%, quer dizer que o nível de explosividade está em 10% do nível de explosividade mínimo, do LIA. 10% do LIA do metano. Isso quer dizer que é 10 vezes 1,67 do GLP, ou seja, 16,7. Entendido? Isso é um exemplo, né? A tabela começa aqui, mas ela não para aqui não, tá? Ela tem outros fatores de correlação, continua aqui. Então, se o GLP tem mais propano do que butano, você pode adotar a interseção com propano. Aí o fator é 1,62. Se for, por exemplo, o gás que está vazando é um gás vamos supor, é um vapor orgânico, por exemplo, de um thinner. Um thinner. Está vazando thinner. Thinner tem muito tolueno, é um vapores orgânicos. E ele foi calibrado por metano, então o fator multiplicativo é 2,55. Tem que multiplicar a medida do instrumento por 2,55. Ok? Então, basicamente é isso. E aqui, vou mostrar para vocês o display do instrumento. O instrumento tem esse display aqui, ó. Eu posso escolher, por meio de algumas funções dele, de fazer a amostragem gráfica, a amostragem por indicadores numéricos, a amostragem de uma grandeza só no display. Mas o que a gente geralmente deixa é essa tela aqui, onde ele já mostra as 6 grandezas que ele mede numa única amostragem, num único visor. Então ele vai medir o oxigênio do ar, ele não é NO2 não, é o SO2, tá? Aqui tá NO2, desculpa, essa tela aqui, ó, o SO2, o H2S, o monóxido, a porcentagem do LIA, que é o que ele chama aqui de LEO. Aqui tem o CO2, mas no nosso caso é porque ele tem outras possibilidades, tá? Só que nós calibramos ele foi para essas grandezas aqui. Então ele tem essa aqui, ó, o isobutileno. Isobutileno vai aparecer aqui no visor como sendo PID, tá? PID, o isobutileno, quer dizer, vapores orgânicos. Então você vai ler lá PID, quer dizer que é aqui, ó, tem o PID aqui, que é a medida de vapores orgânicos, tá bom? Olha, na próxima videoaula eu vou fazer então uma demonstração de medição com esse instrumento. E aí muita atenção, porque essa demonstração, ele vai dar alarme, vai dar bip, isso vai incomodar, vai atrapalhar até eu falar. E eu vou fazer algumas considerações também para vocês entenderem como que a experiência prática está sendo feita. Eu vou simular um negócio aqui, tá bom?